A história de Gregório Taumaturgo viveu de 213 a 270 depois de Cristo. É uma das mais fascinantes da Igreja primitiva, pois ele foi o elo que conectou a erudição acadêmica de Alexandria com a fé popular e mística da Ásia Menor. 1. A origem e o encontro com Orígenes. Nascido em uma família pagã rica em Neo-Cesareia no Ponto, atual Turquia, seu nome de nascimento era Teodoro. Ele planejava estudar direito e retórica em Beirute, mas uma viagem para levar sua irmã à Palestina mudou tudo. Lá, ele conheceu Orígenes, que havia acabado de abrir sua escola em Cesareia. 2. O aluno em Cesareia. Gregório ficou tão impressionado com a sabedoria de Orígenes que abandonou o direito. Ele passou 5 anos como discípulo direto de Orígenes, onde foi introduzido à filosofia grega e à interpretação alegórica preterista das Escrituras. Antes de partir, escreveu seu famoso Panegírico a Orígenes, um agradecimento público que é um dos documentos mais importantes sobre o ensino daquela época. 3. A viagem de volta à Ásia, o Ponto. Ao retornar para sua terra natal no Ponto, Ásia Menor, por volta de 238 d.C., Gregório queria viver uma vida solitária e contemplativa. No entanto, sua fama de sabedoria era tão grande que o bispo de Amasia o caçou para torná-lo bispo de Neo-Cesareia. Diz a lenda que, quando ele chegou para assumir o bispado, havia apenas 17 cristãos na cidade. 4. O operador de milagres, Taumaturgo. O impacto da sua missão. Gregório não levou apenas milagres, mas a teologia de Alexandria. Ele ensinou uma visão de Deus que evitava o literalismo carnal, preparando a região para os futuros pais capadócios. Sua influência foi tão profunda que, ao morrer, dizia-se que na cidade onde antes havia apenas 17 cristãos, agora restavam apenas 17 pagãos. 5. A confissão de fé. Em Neo-Cesareia, ele escreveu uma exposição da fé que teria recebido em uma visão, segundo a tradição, de João e Maria. Esse documento é crucial porque é uma das primeiras declarações claras sobre a Trindade, muito antes do Concílio de Nicéia, focando na divindade plena de Cristo. Conclusão: a viagem de Gregório foi a exportação bem-sucedida do pensamento de Orígenes. Ele provou que a teologia profunda de Alexandria e Cesareia podia funcionar no campo, entre o povo simples, através de uma espiritualidade vibrante. Gregório Taumaturgo, o operador de milagres, foi o principal responsável por levar o DNA teológico de Orígenes para a Capadócia e a Ásia Menor. Embora ele não tenha escrito um tratado sistemático chamado Preterismo, sua visão de mundo seguia a lógica de que as grandes vitórias proféticas já estavam ocorrendo. Aqui estão 6 pontos enfáticos sobre como ele aplicava essa escatologia não literal. 1. O reino como realidade presente. Seguindo Orígenes, Gregório via o reino de Deus não como algo que viria em um futuro distante físico, mas como uma potência espiritual já operante através do Espírito Santo na Igreja. 2. Vitória sobre os demônios como cumprimento. Para ele, os milagres e o exorcismo de deuses pagãos eram a prova viva de que Cristo já havia amarrado o valente e estava exercendo seu domínio messiânico. Uma característica central do pensamento preterista já milenarista. 3. Rejeição ao quiliasmo. Milenarismo. Gregório foi um dos grandes responsáveis por extinguir a crença em um reino terrestre de 1000 anos na Ásia Menor, substituindo-a por uma visão onde a Nova Jerusalém é a própria Igreja purificada. 4. Foco na teofania epistemológica. Ele ensinava que o fim, telos, do homem era o conhecimento de Deus. Assim, as promessas bíblicas de ver a Deus face a face eram interpretadas como experiências de iluminação espiritual que o cristão alcança já nesta vida. 5. Cristo como vencedor da história. Em seu panegírico a Orígenes, ele enfatiza que Cristo é o Logos que governa a história. Isso remove a ansiedade por eventos catastróficos futuros, focando no que Cristo já realizou na encarnação e ressurreição. 6. Interpretação tipológica do Antigo Testamento. Ele via as profecias do Antigo Testamento como figuras que encontraram seu cumprimento pleno e final na primeira vinda de Cristo e no estabelecimento da fé cristã, esvaziando a necessidade de um cumprimento judaico futuro. Ouvi, ó vós que buscais o reino na matéria e nas pedras. O Templo de Jerusalém não foi apenas derrubado, ele foi sentenciado pelo Logos. Quando as chamas de Tito consumiram aquele santuário no ano 70, não foi o acaso da guerra que venceu, mas a palavra de Deus que se cumpriu. Gregório,
O taumaturgo aprendeu aos pés de Orígenes que o Deus que move montanhas não habita mais em edifícios feitos por mãos humanas. Para ele, a destruição do templo foi o grande selo do preterismo histórico, o sinal visível de que a antiga aliança, com seus sacrifícios de sangue e sombras, foi aniquilada para dar lugar à substância eterna. Ele pregava com convicção: não olheis para o Oriente esperando um templo de pedra, pois o templo agora é Cristo, e nós somos suas pedras vivas. Para o taumaturgo, a queda de Jerusalém foi o tribunal de Deus na história, provando que as profecias de Jesus no Monte das Oliveiras não eram para um futuro distante, mas para aquela geração. O véu se rasgou, o templo caiu e o sacrifício cessou. Por quê? Porque o rei já chegou. Porque o reino já está operando. Gregório não esperava por uma vitória futura, ele operava milagres porque sabia que Cristo já havia vencido. A poeira de Jerusalém é a prova de que o passado ficou para trás e que o reino do Espírito é o único que permanece inabalável. Entendam, a destruição do templo não foi uma tragédia para a igreja, foi a sua certidão de libertação.